Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Voltei. Queridos, estamos indo agora para a terceira e última parte de estatística. Só recordando, primeira parte nós aprendemos gráficos e tabelas e suas aplicações. Segunda parte, aprendemos as medidas de tendência central, frequência, moda, média e mediana. E agora nós vamos para a quarta, terceira e última parte, que são as medidas de dispersão. Queridos, vamos voltar aqui do ponto que nós paramos a aulinha anterior. Bom, vamos começar aqui a nossa humilde apresentação. Comigo. Queridos, este espetáculo de homem traz a última parte de gráficos, tabelas e estatística. Querido, nós paramos no conceito de média na última aulinha, onde nós aprendemos que a média vai ser calculada pelo somatório dos termos x1, x2, x3, x4, reticência, xn, dividido pelo número de termos n. Ou seja, basta somar os termos e dividir pela quantidade de termos que eu tenho. Se eu somo 5 termos, divido por 5. Se eu somar 8 termos, divido por 8 e assim por diante. É a ideia de média aritmética simples. O Tiago apresentou para você na aula anterior um conceito de média um pouquinho mais simples que esse, que a média é o somatório de todo o termo xi, com o i variando de 1 a n, dividido pelo número de termos n. Bom, ao término da aula, o Tiago chegou a mencionar o conceito de média ponderada. Queridos, média ponderada e média aritmética é a mesma coisa. O nome correto é média aritmética ponderada. Querido, e a média aritmética ponderada é aquela média onde um determinado dado, o x1, ele aparece mais de uma vez. Então, em vez de eu ficar x1 mais x1 mais x1 mais x1 reticências, eu posso pegar o x1 e multiplicar pela frequência do dado 1, ou seja, o número de vezes que ele vai aparecer na pesquisa. E isso vai ser válido para todos os dados, ou seja, a média ponderada pode ser calculada por x1 vezes a sua frequência, mais x2 vezes a sua frequência, mais x3 vezes a sua frequência, e assim por diante, mais xn vezes a sua frequência, dividido pela quantidade de termos que eu tenho n. Só que essa quantidade de termos agora vai ser dado pelo somatório das frequências f1 mais f2 mais reticências mais fn. Ou seja, se o termo 1 se repete 5 vezes e o termo 2 se repete 7 vezes, eu não tenho dois termos. Eu tenho 12 termos, porque um se repete 5, o outro se repete 12. Por isso que eu tenho que somar as frequências. Ou basta entender, sempre o somatório dos termos dividido pela quantidade de termos é a mesma coisa. Se o termo se repete, em vez de somar ele várias vezes, pode multiplicar ele pela sua frequência. É a ideia de média aritmética simples ou média aritmética ponderada. Querido, média, moda, mediana e frequência são conceitos de medidas de tendência central. Medidas que visam centralizar os dados apresentados dentro de uma determinada pesquisa. Agora, para a gente terminar, nós vamos à partezinha das medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão é o desvio, onde o desvio vai ser a diferença entre a média e qualquer termo da pesquisa XN. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa e eu sei que a média das idades dos alunos foram 18 anos, ou seja, a média é 18. Se, porventura, o aluno Daniel tem 16 anos, se eu faço 18 menos 16, dá 2. Quer dizer que a idade 16 está 2 unidades desviadas, correto? Tem 2 unidades de desvio até a média, que é 18. Hipotético, a média das idades é 18. Eu tenho uma pessoa que tem 23 anos, 18 menos 23, daria menos 5. Não importa, ao menos por causa dessa barrinha. Essa barrinha indica módulo, né? Então, 18 menos 23 dá menos 5. Como é módulo, o desvio é 5. Quer dizer que a idade 23 está sofrendo um desvio de 5 em relação à média, que é 18. Não importa
se esse desvio é para mais ou se esse desvio é para menos. Porque esse desvio é um conceito modular. É o módulo da diferença entre a média e o termo xn em questão. Correto? Tiago, para que serve o desvio? Bom, primeira coisa é para a gente calcular o desvio médio. Como que eu iria calcular o desvio médio? Eu iria somar todos os desvios e dividir pela quantidade de desvios que eu tenho. Ou seja, o desvio médio é a média aritmética de todos os desvios. Pego o desvio do dado 1, mais o desvio do dado 2, mais o desvio do dado 3, até o desvio do dado n. Somo isso e divido pela quantidade de termos n que a gente vai ter na nossa pesquisa. Lembrando que esse desvio indica indica quantas unidades esse determinado dado está desviado em relação à média. Então, somei os desvios, dividi pela quantidade de termos, achei o desvio médio. Então, primeira função do desvio, calcular o desvio médio de uma pesquisa. Segunda utilidade pública do conceito de desvio é o conceito de variância, é a aplicação da variância. A variância é um dado estatístico muito importante. De forma simples e objetiva na nossa aula, porque hoje nós não estamos aprofundando o conceito de medidas de dispersão, para você entender de forma simples, a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ou seja, eu pego aquele desvio, média menos o termo, e elevo ao quadrado. Se eu somar os quadrados dos desvios, desvio 1 ao quadrado, mais desvio 2 ao quadrado, mais desvio 3 ao quadrado, reticências, mais o desvio n ao quadrado, e dividir pela quantidade de termos que eu tenho, eu estou calculando um parâmetro matemático ou estatístico que é chamado de variância. Toda vez que você contrata uma pesquisa ou uma empresa, né, para assessorar uma determinada produção, ela vai apresentar alguns dados estatísticos. E uma delas é chamada de variância. Essa variância é importantíssima do ponto de vista estatístico. Nós não iremos aprofundar, beleza? Mas é importante você entender aqui que é o desvio 1 ao quadrado, mais desvio 2 ao quadrado, reticências, dividido pela quantidade de termos que a gente tem. Beleza? Para quem mexe com produto sazonal, é muito importante uma pesquisa estatística que traz a variância dessa produção. Isso, para o proprietário da empresa, é muito importante. Bom, o conceito de variância ele vai ser estendido ao conceito de desvio padrão. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Ou seja, querido, presta atenção. Se eu calculei os desvios, peguei os quadrados dos desvios, somei e dividi por n, eu calculei a variância, que é essa formulinha aqui. Isso vai ser um número. Se eu extraio a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada deste número, eu estou calculando um parâmetro que é chamado de desvio padrão. Tiago, mesma coisa. O desvio padrão é um parâmetro estatístico, sim, muito utilizado em pesquisas empresariais, onde ele visa, né, mostrar para as pessoas como a sua empresa está se comportando, qual é a variância da sua produção, qual é o desvio padrão da sua safra. Querido, esse conceito de desvio padrão, de forma simples, onde o Enem pega para capar nesse conceito de desvio padrão, é exatamente isso aqui. Toda vez que eu tenho um desvio padrão baixo, quer dizer que esse dado é regular, ou que essa empresa é regular, que essa pesquisa é regular. Toda vez que esse desvio padrão é muito grande, ou seja, tem grande oscilação, se o desvio padrão é grande, quer dizer que o dado é menos regular, o parâmetro, a empresa vai ser menos regular. Então, toda vez que o Enem falar a palavra regularidade, vai ser mais regular aquele que tem o menor desvio. E será menos regular aquela empresa ou aquele parâmetro que tiver o maior desvio. Queridos, isto é importantíssimo. O Enem, até hoje, ele só pediu para você calcular a variância dessa fórmula, o desvio padrão usando a fórmula, uma única vez. Uma outra vez ele pediu apenas uma manipulação de dados, que faremos aqui futuramente, e todas as outras, e isso não é pouco,
Todas as outras, umas 6 questões, envolvem o conceito de regularidade. Quem é mais regular? Aquele dado que apresenta o menor desvio. Quem é menos regular? Aquele dado que apresenta o maior desvio. Querido, faltou o S aqui, você coloca certinho no seu caderno, beleza? Então, menor desvio, mais regular, maior desvio, menos regular. Esse parâmetro estatístico ele é muito importante para o Enem, beleza? Para alunos de ensino superior, a gente pode marcar uma aula onde a gente trate apenas os conceitos dessas medidas de dispersão. E aí a gente iria aprofundar de fato no conceito mais apurado de variância, desvio padrão para você. Beleza? Queridos, vamos a alguns exercícios aqui dentro de estatística. Perdão. Queridos, o primeiro exercício que a gente tem aqui é um exercício do Enem 2018. Vamos lá, acompanha com o Titi aqui, ó. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. Se eu coloco peso nessas avaliações, eu estou falando que uma avaliação é mais ou menos importante que a outra. Por quê? Porque a sua nota vai ter um peso diferente. A sua nota vai ter uma aplicação diferente. Repara que a prova de 40% vai ter um peso muito maior que a prova de 10%. Por quê? Porque essa aqui vai ser multiplicada por 0,4, 40%. A nota desta aqui vai ser multiplicada por 0,1, 10%. Bom, no final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos. Então, repara de novo que eu tenho um exercício onde o aluno precisa tirar no final, no mínimo, 60 pontos, para ele ser aprovado. Agora, não são provas simples, por quê? Porque elas envolvem peso. Aqui vem o conceito de média aritmética ponderada. Tem grau de importância nas avaliações. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50. Repara que eu não conheço o ponto da última avaliação. Provavelmente essa vai ser a nossa pergunta. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação, ou seja, o menor ponto que ele precisa ter na 4ª avaliação para este aluno ser aprovado vai ser... Bom, queridos, como que a gente faria essa questão? Ela é simples, ela não tem nada de absurdo, não. Montei uma tabelinha aqui rapidinho aqui, onde eu estou mostrando os pesos: 20%, 10%, 30% e 40%. Em cada uma dessas provas, com esses pesos, ele falou que o aluno tirou 46, 60 e 50. 46, 60 e 50, nesta ordem, respectivamente. A pergunta é: qual deve ser a nota do infeliz na última avaliação? N. Para que ele seja aprovado. Qual é o conceito que ele seja aprovado? A média dele tem que ser maior ou igual a 60. Como eu quero a nota mínima, eu vou usar a pontuação mínima. Qual que é a pontuação mínima? 60. Bom, beleza. Então, a média é igual a 60. Então, o Thiago vai escrever assim, ó, 60 vai ser igual a... Bom, vamos acompanhar comigo aqui. Olha só. A nota 46 vai ter peso 20%. Então, vai ficar 46 vezes 20%. Eu só uso 20% da nota. Mais 60 vezes 10%. Por quê? Porque a nota 60, só vou aproveitar 10% da nota. 60 vezes 10%. Mais a nota 50 vezes 30%, porque o peso dela é 30%. Mais a nota N vezes 40%. Isso tudo vai ser dividido por 100%. Tiago, por quê? Porque olha só, se eu somar aqui as frequências, 20%, 10%, 30% e 40%, vai me dar 100%. Toda vez que a frequência estiver na forma relativa, o número total de pessoas da pesquisa é 100%, ou o número total das frequências é 100%. Pode ficar despreocupado. Se você somar aqui é 100%. Por isso que eu estou dividindo aqui por 100%. Bom, aí é óbvio que basta, então, a gente fazer algumas continhas.
Vamos às minhas continhas aqui para você entender. Olha só, 46 vezes 20% deu 9,2. 60 vezes 10%, 6. 50 vezes 30%, 15. E N vezes 40%, 0,4N. Dividido por 1, porque 100% dá 1. Lembrando que essa média tem que ser igual a quanto? A 60. O que está faltando para a gente terminar aqui no próximo slide? Olha só, eu tenho que somar isso aqui, ó. 9,2, 6, 15 e 0,4N dividido por 1 igual a 60. Se eu somar essas três primeiras parcelas aqui, ó, 6 mais 15 mais 9,2 vai dar 30,2, que é o que a gente fez. Olha só, 60 vai ser então 30,2 mais o 0,4N. O que nós vamos fazer? Esse 30,2 positivo passa para cá negativo. 60 menos 30,2 vai me dar 29,8, igual a 4/10 de N. Passo 4/10 dividindo, o N vai ser 29,8 dividido por 0,4, que me dá nota de 74,5. Ou seja, vamos ver se você entende. Para que este aluno seja aprovado, ele tem que ter a média mínima de 60 pontos. Para isso, na prova de peso 40%, ele precisa tirar a nota de 74,5, o gabarito seria a letra C. Só confirmando ali para você, lá, de fato, 74,5, o gabarito é a alternativa letra C. Queridos, o exercício é fácil? Não. Mas também não tem contas de outro mundo aqui para a gente se perder no exercício. Eu só preciso organizar a ideia. Este tipo de exercício é muito importante para o Enem. Olha um outro exercício da mesma prova aí para a gente fazer juntos. Ó, acompanha com o Titi. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, pausa, eu já sei que a empresa tem 100 funcionários no seu plantel, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro abaixo. Querido, a pergunta é a seguinte: a média do número de acidentes por funcionário. Vou grifar isso aqui, ó. Ele pediu o quê, Tiago? Ele pediu a média do número de acidentes por funcionário. Só que para isso aqui, ele me deu uma tabela. E essa tabela, ela vai indicar quantas pessoas sofreram quantos acidentes. Vamos mostrar, olha para cá, ó. 50 trabalhadores não sofreram nenhum acidente, 0. 17 trabalhadores sofreram um acidente. 15 trabalhadores sofreram 2 acidentes. 10 trabalhadores sofreram 3 acidentes. 6 trabalhadores sofreram 4 acidentes. E 2 trabalhadores sofreram 5 acidentes. Se eu quero a média de acidente por funcionário, eu tenho que usar o conceito de média ponderada, porque um acidente aconteceu 17 vezes. 2 acidentes ocorreu 15 vezes, ou 15 pessoas sofreram 2 acidentes. Ou seja, como que eu vou calcular essa média? Olha só, 50 pessoas, nenhum acidente, 50 vezes 0. 17 pessoas, um acidente, 17 vezes 1, 17. 15 pessoas sofreram 2 acidentes, 15 vezes 2, 30. 10 pessoas, 3 acidentes, já são mais 30 acidentes. 6 pessoas sofreram 4 acidentes, já são 24 acidentes. E 2 pessoas sofreram 5 acidentes, já são 10 pessoas. Perdão, 10 acidentes. Então, o número de acidentes vai ser 17, mais 30, mais 30, mais 24, mais 10, que me dá 111. Como 100 pessoas é o meu total, se eu pegar 111 e dividir por 100, eu vou achar 1,11. Ou seja, o gabarito vai ser a alternativa letra D. Quer dizer que eu tenho 1,11 acidentes por funcionário. Voltando, eu tenho 1,11 acidentes por funcionário. A resposta seria o gabarito da letra D. Tiago, eu entendi a tabela. 17 pessoas sofreram um acidente. Quer dizer que um acidente ocorreu 17 vezes nessa empresa.
Ou seja, para achar um número de acidentes por pessoa, eu tenho que fazer a média ponderada. 17 vezes 1, 15 vezes 12, 3 vezes 10, 6 vezes 4, 5 vezes 2. Somar e dividir pelo número total de pessoas aqui, que é 100. O texto já tinha falado lá que era 100. Por isso que o gabarito vai ser 111 por 100 ou 1,11. Volto a repetir, esse conceito de entender o peso ou a frequência, que indica a quantidade de vezes que o dado aparece na pesquisa, é importantíssimo. É um parâmetro que cai demais no seu Enem. Beleza? Bom, uma outra questão que a gente tem que trabalhar aqui é o conceito desta questão do Enem 2017, que basicamente para a gente vai trabalhar o conceito de mediana. Querido, passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão em uma cidade brasileira, um jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade ao longo de um semestre. Qual o valor mediano da quantidade de trotes recebidos neste semestre? A pergunta é a seguinte: qual o valor mediano? Mediano não é de média. Se ele perguntar qual o valor médio. Se ele perguntou qual o valor mediano, ele quer o conceito da mediana. Então, por exemplo, vamos entender a tabela. Olha só, em janeiro eu passei 18 trotes. Ou, perdão, eu não, né? Eu não faço isso. As pessoas passaram 18 trotes. Em fevereiro houve 20 trotes. Em março houve 30. 16 trotes em abril, 14 trotes em maio, 16 trotes em junho. Querido, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar os dados em ordem. Agora, quantos dados eu tenho na minha tabela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6, é uma numeração par. Se é uma numeração par, eu preciso não achar um, eu preciso achar 2 centrais. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou marcar aqui do menor para o maior para você entender. Vamos lá, qual é o menor? 14. Está fora. Depois do 14, qual é o menor? 16. Correto? Como eu já sei que eu vou precisar do próximo, 16, eu vou mudar a cor da caneta aqui, o próximo seria o valor de 16 de novo. Está aqui, ó, 16 de novo. O outro seria o 18. Está aqui de novo. E depois eu vou tirar os maiores. Quem seriam os maiores? Olha lá. O maior vai ser o 20 e o 30. Repara que eu tenho 6 termos. Eu vou ter 2 abaixo, 2 acima. Eu vou ter 2 centrais. Quem são os 2 centrais? O 16 e o 18. Como são 2 centrais, eu tenho que fazer a média. Qual que é a média entre 16 e 18? Eu vou somar e dividir por 2. 16 mais 18 dividido por 2. O gabarito vai ser 17, letra B. Tiago, não entendi como é que você fez isso não. Véi, não tem problema. Vamos explicar de novo. Mas, porém, com a solução mais pausada para que você entenda. Então, vamos lá. Olha só, observa aqui. Os números de trotes que eu tinha estavam fora de ordem. Olha lá, estava fora de ordem. Para achar a mediana, eu preciso colocar os dados em quê? Em ordem. Então, esses dados aqui que estavam fora de ordem, eu coloquei eles em ordem. Como? Do menor para o maior. 14, 16, 16, 18, 20 e 30. Repara que aqui eu tenho 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que o Thiago ensinou? Olha lá. A mediana de 6 termos é a numeração par. Então, você vai pegar os 2 centrais, que é o x metade, metade de 6 é 3, x3, mais o x metade mais 1, x4. Sempre pega a metade e a metade mais 1. Ou seja, eu tenho que pegar o x3 e o x4 e dividir por 2. Mas quem é o x3? O x3 em ordem é 16. Quem que é o x4? 18. Se eu pegar 16 mais 18, vai dar 34. Dividir por 2 vai me dar 17. Gabarito, alternativa, letra B, de baixinho. Querido, isso é muito importante, beleza? O exercício ele é fácil, o conceito também é fácil,
né? A gente só tem que separar mediana de quantidade ímpar e mediana de quantidade par. Esse conceito para a gente é muito importante. Beleza, queridos? Bom, mais um exercício para a aulinha de hoje, e esse envolve o conceito de medidas de dispersão, mais precisamente o conceito de desvio padrão, que está a ver com a regularidade. Então vamos acompanhar com o Titi a leitura do exercício para você ver como que é fácil. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Ou seja, para ele poder ser aprovado, né, digamos assim, ser classificado, ele precisava ter uma média superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Opa, falou em regularidade. Qual foi a dica do Titi? Toda vez que aparecer a palavra regular, eu tenho que olhar o conceito de desvio padrão. Menor desvio, mais regular. Maior desvio, menos regular. Lembrou? Então, no quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão. Querido, como que eu vou classificar? Bom, obtém a classificação aquele que tiver uma média melhor. Em caso de empate na média, o desempate é em favor do candidato que obteve a pontuação mais regular. Então vamos acompanhar com o Tiago aqui, olha só. O Marco, ele teve 14 pontos em matemática, 15 em português, 16 em conhecimentos gerais. Qual foi a média dele? 15. Beleza. Você sabe calcular a média. Beleza? Mas ele já deu, está na tabela. Vamos ao segundo candidato, que é o Paulo. Olha só, o Paulo teve pontuação 8, 19 e 18. Qual foi a média dele? 15. Opa, eu não vou aprovar aquele que teve uma média superior ou igual a 14, todos os dois foram aprovados, mas quem que eu vou escolher? Aquele que tem a maior média. Ops, tem um problema, eles têm a mesma média. Qual é o critério de desempate? Aquele que tem a pontuação mais regular. Até se você olhar a variação 14, 15, 16, bem linear. A outra, bem alternada. 8, 19, já aumentou muito. Então, o candidato mais regular é o Marco. Mas onde eu vou olhar isso? Eu vou olhar a regularidade no conceito de desvio padrão. Olha o desvio padrão do Marco, 0,32, é baixo. Olha o desvio padrão do Paulo, é 4,97, é muito alto. Qual é o macetinho que o Tiago deu para você? O candidato mais regular é aquele que tem o menor desvio padrão. Quem tem o menor desvio padrão é o primeiro candidato, Marco. Então, a resposta, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado, vai ser o Marco. Por quê? Porque o Marco obteve o menor desvio padrão. Então, o seu gabarito vai ser novamente letra B, de baixinho. Queridos, isso que o Tiago te explicou aqui está na nossa explicação. Repara aqui que a média foi 15 para os dois candidatos. Então, eu não poderia classificar o candidato apenas pela média. Eu teria que classificar ele pela regularidade. E no quesito de regularidade, vai ser mais regular aquele que apresentar o menor desvio padrão. Quem é menor? O 0,32 ou o 4,97? O 0,32. Por isso que eu escolhi o Marco, porque ele apresenta o menor desvio padrão. Logo, ele é o candidato mais regular para essa classificação. Queridos, fácil o conceito do Enem, beleza? Para não ficar dúvida, vamos fazer o último da nossa aulinha. E excelente aulinha, uma aulinha muito importante para a gente. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate, famoso MMA. Bom, continuando. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas.
realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Já parei aqui e vou pegar minha caneta texto. Querido, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais o quê? Regular e o menos regular quanto aos pesos. Tiago, onde eu olho regularidade? Pela variação ou pelo desvio padrão? É mais regular quem tem o menor desvio. Não é esse o macete? Mais regular, aquele que tem o menor desvio. Então, quem vai ser menos regular? Aquele que tem o maior desvio. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Querido, vamos olhar aqui e vamos observar que nesse quadro aqui tem o peso da primeira, da segunda e da terceira pesagem. Está aqui, correto? Aqui vem a média, aqui vem a mediana e aqui vem o desvio padrão. Como ele falou em irregularidade, o Tiago vai olhar apenas a coluna do desvio que? Padrão. Quem é o menor desvio padrão? Vamos procurar 4,9, 8,49, 4,08 e 7,87. Esse é o menor desvio. Se ele é o menor desvio, ele é o mais regular. Se ele é o mais regular, ele já está na luta. Agora, onde está o meu maior desvio? O meu maior desvio é o valor de 8,49. Correto? Esse é o meu maior desvio. Correto? Então, como a primeira luta vai ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, mais regular, menor desvio. Menos regular, maior desvio. A luta vai ser entre o atleta 3 e 2. Bom, vamos lá rapidinho ver a pergunta. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Opa, quem vai se enfrentar na primeira luta? O mais regular e o menos regular. Atleta 3 e 2 ou 2 e 3. Resposta vai ser a letra C. Atleta 2 e atleta 3, como nós já fizemos. Aqui do lado está a solução. Olha, para você lembrar, mais regular, aquele que tem o menor desvio, é o atleta 3. Menos regular é aquele que tem o maior desvio. Quem tem o maior desvio é o atleta 2. Por isso que a primeira luta vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3. Gabarito, letra C, de Carneirinho. Amores de My Life. Os conceitos de estatística estão aí. São claros, simples e objetivos. Necessita que você aprimore eles a partir de agora. Beleza? Amores, foi um prazer. Até a próxima, se Deus permitir. Goodbye.